Êxodo 7 ao 11, quando Deus fere o Egito para libertar Israel e o coração que ainda carrega o Egito dentro de si. Antes das 10 pragas começarem, Deus deixa claro o motivo daquele confronto. Em Êxodo 7, versos 3 ao 5, o Senhor afirma que Faraó resistiria, e não porque Deus fosse fraco, mas para que o Egito soubesse quem ele era. Mais adiante, no capítulo 12, verso 12, Deus declara abertamente que executaria juízo contra todos os deuses do Egito. As pragas não são apenas sinais externos. Elas tinham dois propósitos profundos: confrontar os deuses do Egito e tirar o Egito de dentro do coração de Israel. Porque Deus não liberta apenas fisicamente, Ele liberta espiritualmente. O povo sairia do Egito em dias, mas o Egito levaria anos para sair do coração do povo. E o mesmo acontece conosco também. Deus não quer apenas nos tirar do cativeiro, Ele quer nos libertar e nos ensinar a não viver mais governados por aquilo que nos escravizava. No capítulo 7, nos versos 14 ao 25, as águas se tornam em sangue, a primeira praga. Deus toca o rio Nilo, a maior fonte de vida do Egito. O rio que sustentava a nação se transforma em sangue. O deus Hapi, símbolo de provisão e fertilidade, é exposto como impotente. Deus mostra que toda fonte que não nasce dele pode até sustentar por um tempo, mas nunca gera vida verdadeira. E Deus continua falando isso aos nossos corações. Quantas vezes nós bebemos de fontes que parecem seguras: trabalho, dinheiro, status, controle, e só depois percebemos que não matam a sede da alma. Já nos alertava o profeta Jeremias: porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Vem então a segunda praga, rãs, capítulo 8, do verso 1 ao 15. As rãs estão ligadas ao Deus da fertilidade e invadem tudo. O que antes era símbolo de bênção se torna incômodo. Deus revela que até coisas boas, quando ocupam o lugar errado no nosso coração, tornam-se como opressão. E isso é um alerta para nós. Dons, relacionamentos, sonhos fora da ordem de Deus passam a nos dominar em vez de nos servir. A advertência de Jesus ainda prevalece nos dias de hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Então vem a terceira praga, a praga de piolhos, capítulo 8, verso 16 ao 19. O pó da terra se transforma em praga. Os magos tentam repetir o sinal, mas falham e admitem: isso é o dedo de Deus. Chega um ponto em que o humano não consegue mais imitar o divino. Deus permite o limite das nossas forças para nos ensinar dependência. Jesus nos relembrou isso no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então vem a quarta praga, moscas, versos 20 ao 32. Deus passa a fazer distinção entre o Egito e a terra de Gozém. A praga não toca o povo da aliança. No mesmo território, 2 realidades diferentes. Porque quem vive sob o governo de Deus atravessa crises, mas não vive sob o mesmo domínio espiritual. E esse princípio está estabelecido no Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir, para que a sua força e a sua glória se manifestasse entre todos os deuses do Egito, que eles fossem derrotados. Por conta disso, então, Deus envia a quinta praga, peste dos animais. Capítulo 9, verso de 1 ao 7. Os animais do Egito morrem. O sistema econômico ali é abalado. Os deuses da prosperidade, então,
caem. Deus confronta aquilo que sustenta uma falsa segurança. E quando a nossa confiança está apenas no que possuímos, Deus também permite abalos para redirecionar o nosso coração. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6, 19 a 21. Deus envia a sexta praga, úlceras, versos 8 ao 12. As feridas agora atingem o corpo. Nem os magos, e em outras traduções bíblicas dizem sacerdotes, conseguem se apresentar diante de Moisés. Aquela aparência religiosa então desmorona, porque Deus expõe feridas escondidas. Não para destruir, mas para curar profundamente. O salmista Davi nos diz que antes de ser afligido, ele andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. Deus então manda a sétima praga, praga de granizo. Algumas traduções dizem saraiva de fogo. Antes do juízo, Deus avisa. Alguns egípcios creem e se protegem. Outros ignoram a advertência e sofrem as consequências. Aqui eu aprendo que, mesmo no juízo, há misericórdia disponível. Deus sempre fala antes do colapso. O escritor aos Hebreus nos diz que, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Capítulo 3, verso 15. A oitava praga são os gafanhotos, e eles consomem tudo o que sobrou. Aqui eu aprendo que a resistência prolongada gera perdas muito maiores. Adiar a obediência tem custo, e às vezes esse custo ele é bem alto. Aquilo que não entregamos por decisão, perdemos por desgaste. O que o gafanhoto e o cortador deixou, o migrador comeu. Já dizia o profeta Joel no capítulo 1, verso 4. O sol então se torna em trevas. A nona praga, capítulo 10, versos 21 ao 29. Trevas densas cobrem o Egito por 3 dias, mas há luz em Gozém. O Deus Sol aqui é humilhado, porque sem Deus até a falsa luz se apaga. Quando Deus deixa de ser o centro, nós perdemos a nossa luz. A luz do discernimento, a luz da direção, a luz da clareza da nossa vida. O salmista já dizia: se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? A última praga do Egito então é anunciada: a morte dos primogênitos. O que era intocável agora foi tocado por Deus. O poder máximo do Egito então cai. Deus revela que nenhum trono humano é absoluto. Libertação verdadeira exige rendição completa. Deus não divide o seu senhorio. O Egito ficou para trás, mas também nos deixou lições. Onde está o nosso coração? Sair do Egito é rápido. Difícil é tirar o Egito de dentro de nós. Quais deuses ainda competem pelo nosso coração? De onde vem a nossa segurança? Quem governa as nossas decisões quando Deus silencia a sua voz? As pragas não revelam um Deus cruel, revelam um Deus que ama demais o seu povo, mas não divide o seu trono. Que o Senhor nos liberte do Egito e de nós mesmos, contra as nossas próprias vontades. Jesus disse que seríamos verdadeiramente libertos se conhecêssemos a verdade. Ele é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Que possamos nos empenhar diariamente em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.